Olá, abençoados, olá, abençoadas. Aqui é o professor Márcio Caldas e vamos dar sequência nos vídeos referentes à teoria geral do direito penal, fazendo uma leitura do Código Penal. No vídeo anterior, falávamos do artigo 1º do Código Penal e também no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, que reproduz o artigo 1º do Código Penal, que trata do princípio da legalidade, traduzido naquele dispositivo da seguinte maneira: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Ok? Deixei algumas perguntas no ar e vamos respondê-las. Eu perguntava: é possível tipificar penalmente como crime por intermédio da Constituição Federal? Ou seja, não tem lei nenhuma dizendo que aquela conduta é crime. Apenas a Constituição Federal é que previu como crime. Poderia a Constituição Federal, que é a lei das leis, que está acima da lei, ela tem uma força normativa maior, poderia a Constituição Federal prever uma conduta como crime? No primeiro momento você poderia pensar que sim, porque se ela é a lei das leis, é a Bíblia política, é a Carta Magna, tem mais força que a lei, então ela pode mais do que a lei, então pode prever como crime. Tá, mas, embora alguma controvérsia, prevalece o entendimento que a Constituição Federal não pode tipificar penalmente condutas como crime. Um dos argumentos é que o processo legislativo de emenda constitucional é muito mais rígido, muito mais dificultoso, o que poderia trazer uma dificuldade maior para responder a novas modalidades de crime que surgisse, ou aprimoramento das leis em razão de um incremento de determinado crime, e por isso não compete ao legislador constituinte prever crimes. O que poderia haver é o que já houve, que é expedir mandados de criminalização, dando parâmetros para que o legislador ordinário, esse sim, criasse a lei, tipificando penalmente condutas. Exemplos de mandados, ordem de criminalização, nós temos no artigo 5º, inciso 42, inciso 43, inciso 44. Por quê? Nesses dispositivos, o Constituinte diz: olha, o racismo é inafiançável, imprescritível. Então está dando uma ordem para o legislador ordinário: olha, quando for tratado o racismo, não pode dizer que prescreve, não pode prever fiança. Fala no inciso 43, que é a tortura, o tráfico de drogas, o terrorismo e os crimes hediondos previstos em lei são insuscetíveis de anistia e de graça, e são também inafiançáveis. Quando diz isso, está dando parâmetros para o legislador, ao descrever o crime de terrorismo, de tortura, de tráfico, ou crime hediondo, não vai poder prever a possibilidade de anistia, de graça ou de fiança. E também fala da ação de crimes, ação de grupos armados contra o Estado Democrático e a ordem constitucional, dizendo que são imprescritíveis e inafiançáveis. Isso no inciso 44. Está dando parâmetros para que o legislador, ele, ao dispor sobre esses crimes, não pode contrariar esses parâmetros dados pela Constituição. Então, são 3 exemplos de mandados de criminalização, mas a Constituição em si, ela não prevê o crime, ela não fala o que é o terrorismo, o que é o racismo, qual é a pena, não. Isso não é papel da Constituição Federal, ok? Perguntei também sobre, deixa eu ver se eu lembro aqui, se lei complementar pode tipificar penalmente condutas, se pode prever como crime. E pode sim. Pode, mas o problema todo é que, ao prever crimes em uma lei complementar, essa lei complementar vai ser recebida, né, pela Constituição como lei ordinária. Por mais que ela seja
produzida observando todo o processo legislativo típico de lei complementar, ela vai ter o status de lei ordinária. Por quê? Porque para ser uma lei complementar, materialmente falando, tem que ser naquelas hipóteses que a Constituição Federal previu que cabe lei complementar. E a Constituição não fala que em matéria de direito penal cabe lei complementar. Mas se forem falar sobre direito penal, tipificar penalmente condutas como crime, né, por intermédio de uma lei complementar, não é que a lei vai ser inválida, ela apenas não vai ter o status de lei complementar, mas vai valer. Então, se vier um crime previsto por lei complementar, vale. Outra coisa que eu não perguntei, mas que eu anotei aqui para falar, é o seguinte: tanto o artigo 1º do Código Penal, quanto o artigo 5º, inciso 39, eles falam que não há crime sem lei anterior que o defina. Tem que ter uma lei para você dizer que há crime e que há pena para esse crime. Só que não falou nada da contravenção. Então vai ficar uma pergunta no ar, para que a gente responda no próximo vídeo. É possível criar uma contravenção penal e a pena respectiva dessa contravenção penal por intermédio de uma medida provisória? Porque tanto o artigo 1º do Código Penal quanto o artigo 5º, inciso 39, fala que não há crime sem lei anterior. Então a exigência de lei parece estar atrelado a criar crimes. Mas e com relação às contravenções penais? Tem que ser lei também? Ou pode ser um diploma normativo diferente de lei? No próximo vídeo a gente responde. Dê o like, inscreva-se no canal e vamos fortalecer esse movimento de eu estudar e trazer mastigadinho para vocês o direito penal. Graciosamente. Um abraço.